que fariam se expulsos de casa com filhos nos braços, encontrassem refúgio em um navio abandonado à beira do Pantanal, e no porão uma relíquia do mar revelasse que sua origem é um segredo capaz de derrubar impérios de mentiras e dívidas? Uma viúva de 25 anos viveu isso em 1840 e tantos, entre névoa e tormentas místicas. Antes de mergulharmos nessa jornada de drama e redenção, que mudará tudo o que você pensa sobre herança e justiça, inscreva-se no canal agora, porque o final dessa história vai te deixar sem fôlego. A brisa úmida do Pantanal carregava o cheiro de terra molhada e poeira fina, enquanto Isadora apertava os filhos contra o peito, os pés afundando na lama do caminho que levava para longe da fazenda. O sol mal despontava no horizonte, um disco pálido e relutante, filtrado por nuvens pesadas que prometiam geada precoce, mesmo no calor úmido do sertão. Isadora, com seus 25 anos marcados por linhas prematuras no rosto moreno, sentia o peso da chita desbotada colando à pele suada, como uma segunda camada de humilhação. Seus filhos, o menino de 7 anos, Tomás, com olhos grandes e curiosos, e a menina de 4, Lúcia, que se agarrava à saia da mãe como uma sombra trêmula, tropeçavam atrás dela, os pés descalços chapinhando na trilha lamacenta que serpenteava para longe da grande casa de pau, a pique da família do falecido marido. O ar estava carregado de um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo crocitar distante de garças no brejo, e o gosto salgado das lágrimas misturava-se ao pó que subia com cada passo apressado. Tudo havia ruído na noite anterior, como um trovão que não anunciava chuva, mas ruína. Manuel, seu marido, morrera há meses em uma febre que varrera a fazenda como um capataz impiedoso, deixando-a sozinha para lidar com as dívidas e os olhares acusadores. A família dele, liderada pelo coronel Ramiro, um homem de bigodes grisalhos e mãos calejadas pelo chicote, decidira que ela era uma bruxa das terras baixas, uma mulher sem sangue nobre, o suficiente para herdar a terra. "Você trouxe a maldição para cá, mulher do sul?" gritara ele na sala iluminada pela lamparina tremeluzente, o óleo de palma espalhando um cheiro acre de fumaça e rancor. Os parentes, reunidos em círculo como lobos ao redor de uma presa fraca, murmuravam vingança contra o que chamavam de segredo impuro dela, um passado que Isadora guardava como uma promessa quebrada, um laço com uma mãe que desaparecera no mar anos antes, deixando apenas um medalhão de prata fria pendurado em seu pescoço, gravado com símbolos que ela mal compreendia. "Eu rezo pela justiça, coronel", respondera ela, a voz baixa mas firme, enquanto o coração martelava como tambores de um ritual proibido. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos. Eles a expulsaram ao amanhecer, com nada além de um fardo de roupas puídas e os filhos choramingando. O capataz, um brutamontes chamado Ezequiel, com cicatrizes no rosto como mapas de brigas antigas, empurrara-a para fora do portão de madeira tosca, o ferro enferrujado rangendo como um lamento. "Vá para o brejo, vadia. O Pantanal engole os seus iguais." O empurrão fora bruto, mas o que doía mais era o vazio nos olhos de Tomás, que vira o pai ser enterrado ali mesmo, sob uma cruz improvisada de galhos secos. Agora, horas depois, o sol lutava para romper o véu de névoa que se arrastava do rio Paraguai, transformando o mundo em um borrão cinzento. Isadora carregava Lúcia no colo, os bracinhos da menina apertando seu pescoço com uma força desesperada, o corpinho quente e suado contra o dela. Tomás seguia ao lado, arrastando um pedaço de corda que encontrara no chão, como se aquilo fosse uma âncora para sua inocência perdida. O ar cheirava a mofo úmido, misturado ao odor salgado da água estagnada nos poços do brejo, e cada respiração trazia um gosto amargo de folhas podres. Seus pés doíam, bolhas se formando na sola grossa, endurecida por anos de andar descalça pela fazenda, mas ela não parava. Parar significaria rendição. E Isadora havia feito uma promessa silenciosa à memória da mãe: sobreviver custasse o que custasse.
O caminho se estreitava, ladeado por palmeiras curvadas como sentinelas cansadas, suas folhas farfalhando, um sussurro conspiratório no vento fraco. De repente, Tomás parou, apontando para o horizonte enevoado. "Olha, mamãe, um monstro no chão." A voz dele era um fiapo de empolgação misturada a medo, e Isadora ergueu os olhos, o coração acelerando. Lá, semi-enterrado na areia movediça da margem do rio, jazia um navio abandonado, seu casco de madeira apodrecida inclinado como um gigante abatido. As velas rasgadas pendiam inertes, esfarrapadas pelo tempo e pelas tempestades, e o cheiro de sal e guineu intenso invadia o ar, como um hálito podre do oceano que o Pantanal tanto temia. O barco fora cuspido pelas águas furiosas meses antes, diziam os boatos na fazenda, um navio mercante português, perdido em uma tormenta que engolira tripulações inteiras. Ninguém ousara se aproximar, temendo os espíritos do mar que ainda o assombravam. Isadora sentiu um arrepio percorrer a espinha, o medalhão frio contra a pele úmida do peito. "É só um barco velho, meu filho. O mar o trouxe como um presente quebrado." Mas em seu íntimo algo se agitava. Um eco de histórias que a mãe contava à lamparina sobre segredos escondidos nas profundezas, milagres que o oceano guardava para os desesperados. Eles se aproximaram devagar, o solo mudando de lama para areia grossa salpicada de conchas quebradas, que rangiam sob os pés como ossos secos. O nevoeiro se adensava, envolvendo o navio em um manto fantasmagórico, e o som das ondas lambendo o casco ecoava como um murmúrio ritmado e hipnótico. Lúcia choramingou baixinho, o corpinho tremendo não só pelo frio incipiente, mas por um instinto primal que sussurrava perigo. Ao chegarem à sombra da proa, Isadora depositou Lúcia no chão, os joelhos protestando com uma dor surda. O navio era maior do que parecia de longe, seu comprimento estendendo-se como uma ferida aberta na paisagem plana do Pantanal. Escadas de corda pendiam frouxamente da amurada, balançando levemente com a brisa, e o ar ao redor carregava um fedor mais intenso de madeira apodrecida e algas secas, misturado a algo metálico, como sangue velho. Tomás tocou o casco com dedos hesitantes, a madeira úmida cedendo ligeiramente sob a pressão, deixando uma marca escura em sua pele. "É macio, mamãe, como carne morta." As palavras dele a fizeram engolir em seco, o estômago revirando com um enjoo súbito. Ela se lembrou das noites em que Manuel contava lendas de naufrágios, de tesouros amaldiçoados que atraíam os tolos para o fundo. "Suba comigo, Tomás. Vamos ver se há um lugar seco lá dentro." Sua voz saiu mais firme do que sentia, um escudo contra o desespero que ameaçava engoli-la. Ela pegou a corda da escada, as fibras ásperas cortando as palmas já calejadas, e içou-se devagar, o peso dos filhos um lembrete constante de sua fraqueza. O balanço do navio era sutil, mas o suficiente para fazer seu estômago dar voltas, o mundo inclinando-se como em um sonho febril. Lúcia ficou no chão por um momento, os olhinhos arregalados fixos na mãe, antes de estender os bracinhos suplicantes. Isadora desceu rapidamente, erguendo-a com um grunhido, o músculo das costas protestando como cordas esticadas demais. O convés era um caos de cordames embolados e barris virados, cobertos por uma camada de poeira úmida que grudava aos dedos como gosma. O sol filtrava-se fracamente através das nuvens, lançando sombras longas e distorcidas que dançavam como fantasmas. Isadora avançou com cautela, o assoalho rangendo sob seus pés, cada passo ecoando como um aviso. O cheiro de mofo era sufocante agora, misturado ao sal incrustado nas vigas, e ela tossiu, cobrindo a boca com a manga da chita. Tomás explorava com a curiosidade de uma criança, chutando detritos que rolavam para os lados. Um pedaço de pano rasgado, uma moeda enferrujada que tilintou ao cair. "Mamãe, olha isso! É ouro!" Ele ergueu o objeto, os olhos brilhando por um instante. Mas era apenas cobre oxidado, verde como bile.
Eles encontraram uma escotilha aberta, as dobradiças enferrujadas gemendo ao vento. Isadora hesitou, o coração batendo forte contra as costelas, o medalhão parecendo pulsar em resposta. Algo na escuridão abaixo chamava, um sussurro inaudível que arrepiava a pele. "Fiquem atrás de mim", murmurou ela, acendendo uma vela que tirara da bolsa. Um toco de cera de abelha, roubado da cozinha da fazenda, exalando um aroma doce e fugaz que contrastava com o fedor ambiente. A chama tremeluziu, lançando luz dourada sobre degraus íngremes que levavam ao porão, e o ar que subia dali era gelado, carregado de umidade que condensava em gotas frias na pele exposta. Desceram devagar, o menino na frente agora, sua silhueta pequena recortada pela luz fraca. O porão era um labirinto de caixotes apodrecidos e redes emboladas, o chão coberto por uma poça rasa de água salobra que chapinhava a cada movimento. O som era amplificado ali embaixo, um eco úmido que transformava respirações em trovões. Isadora sentiu o frio infiltrar-se nos ossos, um calafrio que não era só da temperatura, mas de uma presença invisível, como se o navio respirasse. Lúcia se encolheu contra ela, os dedinhos frios entrelaçando-se aos dela, e sussurrou: "Tem gente aqui, mamãe. Gente má." A inocência da pergunta cortou como uma faca, e Isadora forçou um sorriso, beijando a testa suada da filha. "Só fantasmas velhos, filha, e fantasmas não mordem mães que rezam." Eles se instalaram em um canto seco relativo, atrás de uma pilha de barris vazios, estendendo as poucas mantas que traziam. O espaço era exíguo, o teto baixo, forçando Isadora a se curvar, mas era abrigo, melhor que o céu aberto e os olhares do coronel pairando como abutres. Tomás encontrou um pedaço de pão duro na bolsa e o partilhou, o miolo seco arranhando a garganta como cascalho, mas o gosto era de sobrevivência. Enquanto os filhos adormeciam exaustos, os corpinhos aninhados um no outro, Isadora sentou-se vigilante, a vela queimando devagar, sua luz dançando sobre as paredes úmidas. O medalhão em seu peito parecia mais pesado agora, como se carregasse não só a memória da mãe, mas um segredo maior, aguardando para ser desenterrado. O vento uivava lá fora, um lamento que crescia em intensidade, e gotas de chuva começaram a tamborilar no convés acima, isoladas a princípio, mas ganhando força. Isadora ergueu os olhos para o escotilha, o coração apertando com um pressentimento sombrio. O Pantanal não perdoava os fracos, e o mar, mesmo distante, parecia sussurrar promessas de tormenta. Algo se movia nas sombras do porão, um ruído sutil como o arranhar de unhas em madeira, e ela congelou, a respiração presa na garganta. Mas quando estendeu a mão para a vela, pronta para apagá-la e mergulhar tudo em trevas protetoras, um brilho fraco surgiu de trás de um caixote tombado. Não da chama dela, mas de algo escondido, algo que o mar havia tentado engolir, mas falhara em calar para sempre. O que era aquilo? Reluzindo como um olho acusador na escuridão. O brilho insistente cortava a penumbra como uma lâmina de luar filtrada por nuvens rasgadas. E Isadora estendeu a mão trêmula, os dedos roçando o ar úmido que cheirava a ferro enferrujado e segredos podres. A vela em sua mão tremia, a chama dançando como uma alma inquieta, projetando sombras que se esticavam pelas vigas curvadas do porão, onde a água salobra lambia o chão com um som ritmado, quase sussurrante, como confissões de um moribundo. Isadora se arrastou para a frente, o joelho afundando na madeira encharcada que cedia com um gemido baixo, úmido e pegajoso contra a pele. O medalhão em seu peito balançava, frio como uma âncora, tocando a chita desbotada que colava ao corpo suado, e ela sentiu um formigamento na nuca, como se olhos invisíveis a observassem das trevas. Tomás, acordado pelo ruído, sentou-se de repente, os olhos arregalados refletindo a luz fraca, e Lúcia se mexeu no colo da mãe, um chorinho abafado escapando dos lábios entreabertos,
o hálito quente misturando-se ao cheiro de mofo que impregnava tudo. Que é isso, mamãe? Um tesouro? A voz de Tomás era um fio de excitação cortado por medo, as mãozinhas apertando o braço dela com força suficiente para deixar marcas brancas na pele morena. Isadora engoliu em seco, o gosto amargo de Billy subindo pela garganta, e murmurou: Quieto, filho, pode ser só o reflexo da nossa luz, mas fique perto. Ela avançou mais um passo, o coração martelando como o tambor de uma procissão de São João, ecoando nas costelas. O brilho emanava de trás de um caixote tombado, coberto por uma lona esfarrapada que fedorava a algas secas e sal cristalizado, e ao puxá-la, o tecido rasgou com um som seco, como carne se abrindo. Lá estava, um baú pequeno, de madeira escura, entalhada com motivos que pareciam ondas entrelaçadas a flores exóticas, o fecho de bronze reluzindo fracamente, como se o mar o tivesse polido em vez de corroer. Isadora hesitou, o ar ao redor parecendo mais denso, carregado de um frio que não vinha só da umidade, mas de algo mais profundo, como o sopro de uma geada inesperada no sertão. Seus dedos traçaram o entalhe, sentindo a aspereza das curvas, e um arrepio subiu pelo braço. Não de frio, mas de reconhecimento, como se o baú respondesse ao toque do medalhão, que agora pulsava quente contra o peito. É como o seu colar, mamãe, sussurrou Tomás, inclinando-se para ver melhor, o rostinho iluminado pela vela, sombras profundas sob os olhos que o faziam parecer mais velho do que seus 7 anos. Ela assentiu devagar, a mente voltando às noites na cabana da mãe, onde histórias de naufrágios eram contadas à luz da lamparina, o óleo de dendê espalhando um cheiro doce e acre que misturava-se ao aroma de terra úmida após a chuva. Sua avó dizia que o mar guarda promessas para quem as merece, respondera ela outrora a Manuel, mas ele rira, chamando aquilo de bobagens de cabocla. Com um clique suave, como o estalo de um galho seco sob o pé, o fecho cedeu e o baú se abriu, liberando um bafo de ar estagnado que cheirava a incenso antigo e pétalas murchas, um perfume que contrastava com o fedor de guinil ao redor. Dentro, envolto em um pano de linho amarelado, jazia um livro, não um diário comum, mas um tomo encadernado em couro gasto, as páginas amareladas pelo tempo, salpicadas de manchas que pareciam lágrimas secas, ao lado um punhal curvo, a lâmina gravada com os mesmos símbolos do medalhão, e um colar idêntico ao dela, mas maior, com uma pedra azul opaca que capturava a luz da vela como um olho vivo. Isadora tocou o livro primeiro, as páginas rangendo sob os dedos, frias e pegajosas de umidade, e as palavras saltaram para ela em uma caligrafia floreada, em português antigo, misturado a palavras que soavam como cantos indígenas. A filha do mar retorna, e o sangue desperta o que foi selado. O estômago dela revirou, um nó de desespero se apertando, e ela fechou o baú com um baque surdo, o som ecoando no porão como um trovão abafado. Lá fora, a chuva ganhava força, tamborilando no convés como dedos impacientes, e o vento uivava através das frestas, carregando o cheiro de folhas molhadas e rio inchado. — Mamãe, o que diz aí? É um mapa para o ouro? Tomás insistia, os olhos fixos no baú, mas Lúcia, sentindo a tensão, começou a chorar baixinho, o som agudo cortando o ar como uma faca. Isadora puxou os filhos para si, os corpinhos quentes pressionados contra o dela, e sussurrou uma reza rápida, as palavras saindo entrecortadas. Virgem da Conceição, guarda-nos do mal que o mar trouxe. Mas em seu íntimo, o segredo se agitava. Sua mãe não fora uma simples pescadora do litoral, como sempre contara. As histórias de origens mistas, de um pai português e uma mãe tupi que falava com as águas, ganhavam contornos reais agora, como se o baú fosse a chave para uma promessa não cumprida. A noite avançou em um véu de sons, o gotejar constante da água infiltrando-se pelas juntas do casco,
o crocitar de jacarés distantes no brejo e o ranger das vigas como ossos se acomodando. Isadora não dormiu, o medalhão agora quente como brasa contra a pele, e ela o apertava, sentindo as gravuras se imprimirem na palma. Tomás adormeceu com a cabeça no colo dela, o cabelo úmido cheirando a sal e suor infantil, enquanto Lúcia sugava o polegar, os suspiros ritmados acalmando o peito da mãe. Mas o sono fugia, substituído por visões fragmentadas. A mãe, com olhos escuros como o Paraguai à noite, murmurando encantos sobre conchas, e Manuel, rindo antes da febre o levar, dizendo: "Você carrega o mar no sangue, Isadora. Um dia ele vai te chamar de volta." Ela havia rido então, mas agora as palavras ecoavam como profecia. Ao raiar do dia, o nevoeiro se dissipou ligeiramente, revelando raios pálidos que se infiltravam pela escotilha, tingindo o porão de um cinza leitoso. O ar estava mais frio, uma geada fina se formando nas bordas dos barris, crocante sob os dedos quando Isadora se levantou, os músculos rígidos como cordas esticadas. Ela escondeu o baú sob as mantas, o peso dele um lembrete tátil de mudança, e subiu ao convés com os filhos, o ar fresco do Pantanal batendo no rosto como um tapa revigorante, carregado de cheiro de ervas silvestres e água barrenta. O navio, visto à luz do dia, era ainda mais imponente. O casco marcado por cicatrizes de conchas incrustadas que brilhavam úmidas, e o horizonte se estendia plano, interrompido apenas por palmeiras solitárias curvadas pelo vento. Tomás correu para a murada, os pés descalços chapinhando em poças rasas, e gritou: "Olha, mamãe! Pássaros! Milhares!" Uma nuvem de araras explodiu de uma árvore distante, o estrondo das asas coloridas ecoando como risos selvagens, e por um momento o desespero recuou, substituído por uma fagulha de esperança. Mas o alívio durou pouco. Do caminho que levava à fazenda, um vulto surgiu na margem oposta, uma silhueta montada em um cavalo magro, o chapéu largo sombreando o rosto. Ezequiel, o capataz, com sua espora tilintando como um aviso, e atrás dele 2 peões armados de espingardas enferrujadas, o metal reluzindo ao sol fraco. O coração de Isadora parou por um instante, o gosto metálico do pavor enchendo a boca, e ela puxou os filhos para trás de um barril, o corpo curvado como uma mãe capivara protegendo as crias. "Eles nos acharam", murmurou ela, a voz rouca de pânico contido. Ezequiel desmontou, os passos pesados afundando na areia, e gritou através do rio raso: "Saia daí, bruxa!" "O coronel quer o que é dele, e você sabe do que falo." O tom era de vingança mal disfarçada, e Isadora sentiu o medalhão queimar novamente, como se respondesse ao chamado. Ela recuou para o porão, os filhos tropeçando atrás, o ar úmido envolvendo-os como um abraço sufocante. Enquanto os homens se aproximavam, chapinhando a água com maldições abafadas, Isadora abriu o baú às pressas, as páginas do livro farfalhando como folhas secas. Uma ilustração saltou aos olhos, uma mulher com traços como os dela, de pé em um deck inclinado, o mar rugindo ao redor, e abaixo palavras em tupi. "O sangue chama o vento, e o vento traz justiça." O que aquilo significava? E por que, ao tocar a página, um vento súbito soprou pela escotilha, carregando o cheiro de tormenta iminente, fazendo as chamas da lamparina dançarem selvagens? Enquanto os passos dos perseguidores ecoavam mais perto, rangendo a escada de corda, Isadora apertou o punhal curvo, a lâmina fria contra a palma, e sussurrou para os filhos: "Segurem-se em mim, o mar pode nos guardar ainda." Mas no fundo do porão algo se movia, não os homens, mas uma sombra alongada que não pertencia a eles, sussurrando promessas de milagre ou maldição. A sombra se esticava como dedos negros pelo porão, sussurrando contra as vigas úmidas, enquanto o punhal na mão de Isadora tremia, refletindo a luz trêmula da lamparina que dançava como uma alma em agonia. O ar no porão engrossava com o cheiro de terra remexida e sal amargo, misturado ao suor azedo dos filhos que se encolhiam atrás dela.
os corpinhos quentes pressionados contra suas pernas como âncoras em um mar revolto. Isadora apertava o punhal com força, a lâmina curva fria contra a palma calejada, as gravuras entalhadas mordendo a pele como dentes de um segredo vivo. Os passos dos perseguidores rangiam na escada de corda acima, pesados e ritmados como o bater de um coração furioso, e o som da água chapinhando ecoava, amplificado pelas paredes de madeira apodrecida que gemiam em resposta. Ezequiel gritou do convés, a voz rouca cortando o ar como um chicote. Eu sei que você está aí embaixo, Isadora. O baú é do navio e o navio é do coronel. Saia antes que eu desça e arraste vocês para o brejo. O tom carregava não só ameaça, mas um ódio antigo, forjado nas chamas da fazenda onde Manuel fora sepultado, e Isadora sentiu o medalhão pulsar novamente, quente como uma brasa sob a chita desbotada, enviando ondas de calor pelo peito. Tomás, com os olhos vidrados de terror, agarrou a saia dela, os dedinhos frios entrelaçando o tecido puído, e sussurrou. Mamãe, eles vão nos machucar? Como machucaram o papai? A pergunta era um punhal em si, afiado pela inocência, e Isadora engoliu o nó na garganta, o gosto metálico do medo se misturando ao sal das lágrimas que ameaçavam cair. Não, meu amor. Hoje o mar nos protege, mentiu ela, a voz baixa e urgente, enquanto folheava o livro às cegas, as páginas rangendo como folhas secas sob o vento do sertão. Uma ilustração surgiu sob seus dedos. Uma tempestade rugindo sobre um navio idêntico, com uma figura feminina erguendo as mãos, e abaixo, em caligrafia trêmula. Quando o sangue clama, o vento responde com fúria justa. Ela não sabia se era loucura ou milagre, mas ao traçar os símbolos com o polegar, um zumbido baixo surgiu no ar, como o ronco distante de um trovão, e o vento que entrava pela escotilha ganhou força, uivando através das frestas com um cheiro de chuva iminente e folhas machucadas. Lúcia choramingou, o som agudo como o piado de um filhote perdido, e Isadora a ergueu no colo, o peso leve da menina um bálsamo contra o pavor que gelava os ossos. Os homens desciam agora, o primeiro peão pisando no último degrau com um baque surdo, o assoalho cedendo ligeiramente sob suas botas enlameadas, liberando um fedor de couro molhado e tabaco rançoso. Onde você se escondeu, cabocla? O coronel disse que você carrega maldição no sangue, mas eu digo que é só dívida. Ezequiel riu, um som gutural que ecoou pelas sombras, seguido pelo clique de uma espingarda sendo engatilhada, o metal frio reluzindo na luz fraca que vazava do convés. Isadora recuou para o canto mais escuro, os pés chapinhando na poça salobra que subia aos tornozelos, gelada como geada no coração do Pantanal, e escondeu o baú sob as mantas encharcadas. O punhal pesava em sua mão, não como arma, mas como extensão de algo ancestral, e ela o ergueu devagar, o coração martelando um ritmo que parecia sincronizar com o vento crescente lá fora. O primeiro peão avançou, uma lanterna na mão que projetava feixes amarelados dançando sobre as redes emboladas, revelando ratos que fugiam com guinchos agudos, seus corpinhos peludos roçando as pernas de Isadora como toques fantasmagóricos. Eu vejo vocês aí! Saia, ou eu atiro no menino primeiro! A ameaça veio do segundo homem, um tipo magro com cicatrizes no braço, o cheiro de cachaça barata emanando dele como uma nuvem tóxica. Tomás soluçou baixinho, enterrando o rosto na saia da mãe, e o desespero de Isadora se transformou em fúria, uma chama que subia do ventre como o fogo de uma lamparina alimentada por óleo de rancor. Ela saltou para a frente, o punhal descrevendo um arco rápido no ar úmido, e o peão recuou, o feixe da lanterna tremendo, iluminando seu rosto pálido de surpresa. Fique longe dos meus filhos, ou o mar leva vocês todos, gritou ela, a voz ecoando com uma autoridade que não reconhecia como sua, e no instante o vento explodiu pela escotilha. Um rugido ensurdecedor que derrubou barris e encheu o porão de poeira fina e spray salgado. Ezequiel praguejou,
tropeçando para trás enquanto o vendaval invadia, carregando o cheiro de tormenta, ozônio cortante e terra encharcada, e as vigas do navio rangeram como ossos se partindo. A lamparina do peão apagou-se com um sopro, mergulhando tudo em trevas quase totais, quebradas apenas pelos clarões distantes de raios que agora fendiam o céu cinzento. Isadora sentiu o medalhão queimar contra a pele, uma dor lancinante que se espalhava como raízes, e o livro em sua outra mão pareceu vibrar, as páginas se abrindo sozinhas em uma passagem que ela não lera. A herdeira desperta o guardião das águas profundas. Um estrondo veio de baixo, não do convés, mas do casco, como se algo colossal se agitasse nas profundidades do rio. Um tremor que fez a água salobra subir em ondas pequenas, lambendo as paredes com um som faminto. Os perseguidores gritaram, confusos no escuro, um deles caindo de joelhos na poça, o chapinhar desesperado, misturando-se aos uivos do vento. Isadora puxou os filhos para si, correndo às cegas para uma alcova formada por caixotes tombados, o ar agora carregado de umidade que condensava em gotas frias na pele exposta, escorrendo pelo pescoço como lágrimas geladas. "Segurem firme, amores. A justiça vem, mas devagar", murmurou ela, beijando as cabeças suadas de Tomás e Lúcia, cujos choros se abafavam contra o peito dela. O tremor aumentou, o navio balançando como se o Pantanal inteiro respirasse, e gritos ecoaram acima, não só dos homens, mas de algo mais, um rugido gutural que subia das águas como o lamento de uma serpente ancestral despertada. Ezequiel berrou: "Que diabos é isso? Saiam, seus idiotas! O navio vai afundar!" Passos apressados subiram à escada, o pânico evidente no arrastar das botas, e o som de um tiro ecoou, a pólvora queimando com um cheiro acre que cortou o mofo, a bala ricocheteando em uma viga com um estalo seco. O vendaval amainou tão subitamente quanto veio, deixando o porão em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo gotejar da água e os soluços ofegantes dos filhos. Isadora esperou, o punhal ainda erguido, os músculos ardendo de tensão, e o medalhão esfriava devagar, voltando a ser apenas prata fria contra o coração acelerado. Raios iluminavam o convés agora, revelando o céu negro de nuvens inchadas, e o cheiro de chuva torrencial invadia tudo, lavando o fedor de medo. Tomás ergueu a cabeça, os olhos vermelhos, mas curiosos. "Mamãe, foi o vento que os levou? Como nas histórias da vovó." Ela assentiu sem palavras, o peito apertado por uma mistura de alívio e terror, o que havia ela invocado, e a que preço. Lá fora, o rio rugia, inchando com a tormenta, e o navio se inclinava ligeiramente, como se respondesse a um chamado mais antigo que o homem. Horas se passaram em um limbo de sombras e sussurros, a chuva martelando o casco como dedos impacientes. E Isadora velou o sono inquieto dos filhos, o livro aberto no colo, suas páginas agora secas e quentes ao toque. As palavras dançavam em sua mente, prometendo redenção ou ruína, e o colar extra do baú, pendurado em seu pescoço ao lado do medalhão, parecia sussurrar respostas em uma língua esquecida. O amanhecer veio tímido, filtrado por gotas que escorriam das vigas, tingindo o porão de um cinza perolado, e o ar fresco entrava, carregado de cheiro de ervas molhadas e terra revivida. Mas quando subiram ao convés, os olhos de Isadora caíram sobre pegadas frescas na areia, não só dos perseguidores, mas de mais, como se outros tivessem se aproximado na noite, deixando marcas que se perdiam no brejo enevoado. Quem mais o mar chamara, e por quê? As pegadas na areia se perdiam no brejo como veias de um corpo exangue, e Isadora as seguiu com os olhos, o coração ainda ecoando o rugido da tormenta que salvara sua família na noite anterior. O sol do meio-dia filtrava-se através de nuvens remendadas, lançando uma luz leitosa sobre o convés do navio, onde poças de chuva evaporavam devagar, deixando um cheiro alcalino de sal e terra revirada, que se misturava ao odor persistente de mofo nas vigas.
Isadora ajustou o colar novo ao pescoço, a pedra azul opaca roçando a pele úmida como um dedo gelado, e sentiu um formigamento subir pelo braço. Não de frio, mas de uma conexão que pulsava como o rio Paraguai após a cheia, vivo e imprevisível. Tomás brincava perto da amurada, chutando conchas quebradas que tilintavam como moedas falsas, o som leve contrastando com o peso no peito dela, enquanto Lúcia se aninhava em uma manta estendida, os dedinhos traçando padrões na madeira áspera, suja de algas secas que grudavam como resina pegajosa. O ar estava parado agora, carregado de umidade que condensava em gotas frias nas cordas penduradas, e o silêncio do Pantanal era quebrado apenas pelo zumbido distante de mosquitos, um coro baixo que sussurrava ameaças invisíveis. Ela desceu de volta ao porão com o livro nas mãos, as páginas agora secas e crocantes ao toque, exalando um aroma sutil de incenso e ervas esmagadas que evocava as rezas da mãe nas noites de geada, quando o sertão se cobria de um véu branco e traiçoeiro. Sentou-se contra um barril, o couro endurecido pressionando as costas como uma mão calejada, e abriu o tomo ao acaso, os olhos devorando as linhas em uma caligrafia que dançava como ondas em uma lamparina tremeluzente. A herdeira do mar carrega o selo das profundezas, e quando o sangue toca a relíquia, os guardiões despertam para a promessa de justiça. Lia-se ali as palavras entremeadas por desenhos de figuras etéreas emergindo de conchas, com olhos que pareciam fixos nela, acusadores e compassivos ao mesmo tempo. Isadora tocou o medalhão original, frio agora contra o novo colar, e um flash de memória a invadiu. A mãe, ajoelhada na praia de Itapuã, murmurando encantos em tupi, enquanto enterrava um punhal idêntico na areia, o mar lambendo seus pés com uma espuma que cheirava a sal e flores selvagens. É seu por direito, filha, mas o mar cobra o preço em segredos, dissera ela, a voz rouca como o vento no brejo. Tomás desceu correndo, os pés chapinhando nas poças remanescentes que refletiam sua silhueta distorcida, e se jogou ao lado dela, o cheiro de suor infantil e poeira subindo como uma oferta inocente. Mamãe, eu vi um homem na margem. Ele olhava para cá, mas fugiu quando gritei. As palavras dele caíram como pedras em uma lagoa parada, e Isadora ergueu a cabeça, o estômago contraindo-se com um frio súbito que não vinha da umidade, mas de um pressentimento afiado como o punhal guardado no baú. Que homem, filho! Como ele era! Tomás franziu a testa, os olhinhos escuros refletindo a luz fraca que vazava da escotilha, e descreveu. Alto, com um chapéu de palha puído e uma cicatriz no queixo, montado em um mulo cinzento que bufava vapor no ar parado. Não era Ezequiel, mas alguém de fora. Talvez um peão errante, atraído pelos boatos do navio amaldiçoado. Ou pior, um mensageiro do coronel, cujos tentáculos se estendiam pelo Pantanal como raízes de mandioca invasoras. O desespero de Isadora se reavivou, um peso que curvava os ombros como o sol do meio-dia curvava as palmeiras, e ela fechou o livro com um estalo seco, as páginas protestando como folhas secas no fogo. Vamos reforçar o abrigo, Tomás. O mar nos deu tempo, mas a família do papai não esquece dívidas. Juntos, arrastaram caixotes para bloquear a escotilha, a madeira rangendo em protesto, áspera e salpicada de fungos que soltavam esporos finos no ar, irritando a garganta com coceira amarga. Lúcia ajudava como podia, empurrando um pedaço de pano rasgado, o tecido úmido colando aos dedinhos, e ria baixinho quando ele escapava, um som cristalino que cortava a atenção como uma brisa fresca no sertão seco. Mas enquanto trabalhavam, um som novo surgiu. Não o vento ou a chuva, mas um tamborilar ritmado na distância, como cascos de cavalo galopando pela margem lamacenta, ecoando pelo brejo com um cheiro distante de poeira levantada e couro aquecido.
Isadora congelou, o coração acelerando como o de um veado farejado por cães, e subiu ao convés em passos silenciosos, os pés descalços sentindo cada irregularidade da madeira encharcada, fria e pegajosa. Do horizonte enevoado, uma comitiva se aproximava. O coronel Ramiro à frente, montado em um garanhão negro cujos flancos brilhavam de suor, ladeado por meia dúzia de capangas armados de facões que reluziam ao sol fraco, o metal frio capturando reflexos como olhos famintos. Atrás, carroças rangentes carregadas de redes e ferramentas, o cheiro de ferro e madeira fresca misturando-se ao fedor de esterco equino que o vento trazia. Eles vêm pelo navio inteiro agora, murmurou ela para si, o pavor se enroscando no ventre como uma cobra tupi das lendas, e desceu correndo, acordando Lúcia com um sussurro urgente. Levanta, filha, hora de rezar pela promessa da vovó. Eles se esconderam no porão mais fundo, atrás de uma pilha de barris que fediam a rum azedo e podridão, o ar ali embaixo mais denso, carregado de umidade que escorria pelas paredes como suor frio. Isadora abriu o livro novamente, os dedos tremendo sobre as páginas, e leu em voz baixa uma passagem que saltara aos olhos. Toque o selo com o sangue da herdeira, e os guardiões das águas erguerão muralhas contra os injustos. Sem pensar duas vezes, ela puxou o punhal do baú, a lâmina curva reluzindo com um brilho interno, e cortou a palma superficialmente, o ardor agudo misturando-se ao gosto metálico que subia à boca. Gotas vermelhas caíram sobre o medalhão e o colar, sibilando como água em brasa, e um tremor percorreu o navio, não violento como a tormenta anterior, mas sutil, como o ronco de algo colossal se acomodando no leito do rio. Lá em cima, os homens desmontaram, os cascos batendo na areia com baques surdos, e vozes ecoaram. Revirem esse casco podre! O ouro do naufrágio é nosso por direito de terra. O coronel Ramiro, com sua voz grave como o trovão distante, adicionou: E tragam a viúva, ela carrega o mal que matou meu sobrinho. Passos pesados subiram a prancha improvisada, o convés rangendo sob o peso, e Isadora sentiu o ar mudar. Um vento úmido subiu do porão, carregando o cheiro de algas profundas e sal primordial, fazendo as chamas da lamparina dançarem selvagens. Tomás tapou os ouvidos de Lúcia, os olhinhos dele fixos na mãe, com uma fé cega que doía mais que o corte na palma, e ela sussurrou: O mar ouve, filhos, ele sempre ouviu. O primeiro capanga desceu a escotilha, a lanterna balançando em sua mão, projetando sombras que se contorciam como serpentes, e gritou ao tropeçar em um barril solto: Tem algo vivo aqui embaixo, uma correnteza que não explica. O pânico se espalhou. Vozes sobrepondo-se em maldições abafadas, e, de repente, um jorro de água irrompeu pelo casco, gelada e salgada, inundando o porão em uma onda rápida, que arrastou detritos e os homens de volta à escada, o som de chapinhar e tosse ecoando como gargalhadas do abismo. O coronel berrou ordens do convés, mas o navio balançou violentamente, as vigas gemendo como almas em agonia, e o vento uivou novamente, carregando um rugido subaquático que fez o chão tremer. Isadora apertou os filhos, o sangue da palma escorrendo pelo punhal, agora quente ao toque, e sentiu uma presença envolver o navio. Não hostil, mas protetora, como o abraço de uma mãe ancestral cujos segredos finalmente se revelavam. A inundação recuou tão rápido quanto veio, deixando o porão encharcado e os perseguidores fugindo em debandada, os cavalos relinchando em pavor enquanto carroças atolavam na lama. O silêncio que se seguiu era profundo, quebrado apenas pelo gotejar da água e o suspiro aliviado de Tomás. Eles foram embora, mamãe. O mar é nosso amigo. Isadora sorriu pela primeira vez em dias. O corte na palma latejando como um selo recém-queimado, mas o alívio era fugaz. No horizonte, nuvens se acumulavam novamente, e o colar azul parecia brilhar com uma luz interna, sussurrando que a justiça do mar exigia mais que uma gota de sangue. O que mais o tomo revelaria?
E a que custo para sua alma? O colar azul pulsava contra o peito de Isadora, como um coração submerso, e ela o apertou, sentindo o ardor residual do sangue seco na palma, enquanto o sol poente tingia o brejo de tons avermelhados, como feridas abertas no Pantanal. A tarde se arrastava em um calor úmido, que grudava a chita desbotada à pele, exalando um cheiro azedo de suor e sal acumulado, e Isadora desceu ao porão com passos cautelosos, o assoalho rangendo sob os pés descalços como um lamento prolongado. O ar ali embaixo era mais denso agora, carregado de umidade que condensava em gotas frias nas vigas curvadas, escorrendo como lágrimas lentas e gotejando no chão salobro com um plic-plic ritmado que ecoava como um relógio de areias virando. Tomás seguia atrás, carregando um pedaço de corda trançada que encontrara no convés, os dedinhos sujos de poeira fina torcendo as fibras ásperas, enquanto Lúcia, no colo da mãe, chupava o polegar com um som suave de sucção, o hálito quente misturando-se ao odor de mofo que impregnava tudo, como um véu de podridão ancestral. O medalhão original balançava ao lado do novo colar, frio e pesado, e Isadora sentia um tremor subir pela espinha. Não de medo, mas de uma fome crescente, como se o segredo do baú a devorasse por dentro, prometendo redenção ao preço de uma verdade que poderia afundá-la mais que o navio. Ela se sentou sobre um caixote seco, o madeira áspera mordendo as coxas através do tecido puído, e abriu o livro novamente, as páginas farfalhando como folhas de bananeira no vento fraco do sertão, liberando um aroma sutil de ervas secas e incenso queimado que contrastava com o fedor de guinil nas redes emboladas. As ilustrações ganhavam vida à luz mortiça que vazava da escotilha, figuras de mulheres com traços tupi entrelaçados a europeus, erguendo punhais curvos contra ondas furiosas, e as palavras saltavam em caligrafia floreada. A herdeira deve oferecer o laço do sangue ao guardião, ou o mar reclamará o que foi dado em promessa. Isadora traçou os símbolos com o dedo ferido, o corte latejando como uma boca faminta, e um flash de visão a invadiu. Não memória, mas algo mais visceral. Ela mesma, criança, na praia distante de Itapuã, vendo a mãe mergulhar no mar ao luar, o corpo esguio cortando as ondas com um brilho prateado, deixando para trás apenas o medalhão e um sussurro. Guarde-o até o chamado filha. É o selo da nossa linhagem, filha de navegadores e xamãs. Tomás se aproximou, deixando cair a corda com um baque surdo que ecoou no porão, e se encolhou ao lado dela, os olhinhos curiosos fixos nas páginas. Mamãe, isso é como a história da vovó que papai contava? A que falava com os peixes? A voz dele era um fio de inocência cortado por dúvida, e Isadora assentiu devagar, o peito apertando com uma dor surda, como geada se formando no coração do calor pantaneiro. Sim, filho, mas as histórias verdadeiras cobram mais que ouvidos atentos. Elas pedem atos. Ela folheou adiante, o papel rangendo sob os dedos, e encontrou uma passagem marcada por uma mancha escura, como sangue antigo. No coração da relíquia, o guardião dorme. Desperte-o com o laço tecida do cabelo da mãe e o fio do pai, e a justiça fluirá como o Paraguai em cheia. O ar pareceu esfriar de repente, um sopro gelado subindo do chão úmido, carregado de cheiro de algas profundas e rio barrento, e Lúcia se mexeu no colo, murmurando: "Frio, mamãe, o mar tá bravo?" O crepúsculo caía lá fora, tingindo o convés de roxos profundos através das frestas, e o som de grilos iniciava seu coro noturno, um zumbido insistente que invadia o porão como dedos invisíveis. Isadora cortou um punhado de seu próprio cabelo com o punhal, as mechas pretas caindo como fios de noite no chão, macias e úmidas ao toque, e lembrou-se de Manuel, trançando uma mecha dele em seu pulso durante a lua de mel, o gesto terno cheirando a tabaco e terra fresca da fazenda. "Para que o laço nos una além da morte", dissera ele rindo, mas agora as palavras ecoavam como profecia amaldiçoada. Ela pegou a corda de Tomás, torcendo-a com as mechas, o fio áspero mordendo a palma ferida, e envolveu o novelo ao redor do colar azul,
sentindo um calor subir do metal, como se o objeto respirasse. Ao apertar o nó, um tremor percorreu o navio. Sutil a princípio, como o ronco de um jacaré no brejo, mas crescendo em intensidade, fazendo as vigas gemerem e poeira fina cair do teto como neve suja. De repente, um estrondo veio de baixo, não do rio, mas do casco mesmo, como se algo colossal se agitasse nas entranhas da madeira podre, e água jorrou em finos filetes pelas juntas, gelada e salgada, lambendo os pés de Isadora com um toque que arrepiava a pele. Tomás gritou, agarrando-se a ela, o corpinho tremendo contra o dela, quente e suado, enquanto Lúcia chorava abafado, o som misturando-se ao rugido crescente que subia das profundezas. — O que é isso, mamãe? O navio está vivo? A pergunta dele era um gancho no peito dela, e Isadora o abraçou forte, o cheiro de medo infantil subindo como fumaça, mas sua voz saiu firme. — É o guardião acordando, filho. Ele veio pela promessa. O tremor se acalmou, deixando o porão em um silêncio úmido, quebrado apenas pelo gotejar da água e um novo som, um sussurro ritmado, como vozes em tupi misturadas a português arcaico, ecoando das paredes. A herdeira retorna. O sangue paga. A linhagem renasce. Horas se passaram em um limbo de sombras alongadas, a lamparina acesa exalando óleo de palma como um cheiro doce e acre que combatia o mofo. E Isadora velou o sono dos filhos. O novelo trançado agora quente em sua mão, pulsando como um talismã vivo. Visões fragmentadas a assaltavam. A mãe, emergindo do mar com olhos luminosos, estendendo o punhal como uma oferta, e Manuel, na febre final, murmurando: — Você é mais que fazenda e dívida, Isadora. Você é o mar em terra firme. Lá fora, a noite se instalava com um céu estrelado filtrado por nuvens rasgadas, o ar fresco carregando o canto de sapos e o cheiro de terra úmida após a chuva. Mas um vulto se moveu na margem. Não os perseguidores, mas uma figura solitária, uma mulher idosa com tranças longas e um chale de chita puída, acendendo uma fogueira distante que piscava como um olho vigilante. Quem era ela e por que o colar parecia chamá-la, sussurrando que o preço da redenção envolvia não só sangue, mas um confronto com os vivos que guardavam os segredos do passado? A figura idosa pela fogueira na margem acenava com uma mão ossuda, e Isadora sentiu o colar azul queimar como uma brasa viva, chamando-a para além do casco podre do navio, onde o Pantanal sussurrava segredos em línguas antigas. A noite se fechava em um manto de estrelas rarefeitas, filtradas por nuvens que se arrastavam como fantasmas do rio. E o ar fresco do brejo carregava o cheiro de fumaça de lenha úmida, misturado ao odor terroso de jacarés, espreitando nas margens escuras. Isadora desceu Lúcia com cuidado, os bracinhos da menina se agarrando ao pescoço como era a uma árvore inclinada, e sussurrou para Tomás: — Fiquem aqui, amores, vou ver quem é nossa visita. O guardião vela por vocês. O menino assentiu, os olhinhos refletindo a luz da lamparina que ela deixava acesa sobre um barril, a chama tremeluzente exalando óleo de palma com um aroma doce que combatia o mofo persistente. Mas seu rosto pálido traía o medo, as mãozinhas torcendo a corda trançada que agora pendia do pescoço dele como um talismã improvisado. O porão ecoava com o gotejar constante da umidade condensada nas vigas, um plic-plic ritmado que soava como o tic-tac de um coração submerso, e Isadora beijou as testas suadas dos filhos, sentindo o calor infantil contra os lábios secos, antes de subir a escada de corda com passos que rangiam como ossos velhos. O convés estava banhado em um luar prateado que dançava sobre poças remanescentes da inundação anterior, refletindo o céu como espelhos quebrados, e o vento fraco farfalhava as velas rasgadas penduradas nas vergas, um sussurro que carregava o cheiro de folhas molhadas e água estagnada do Paraguai. Isadora parou na amurada,
os pés descalços, sentindo a madeira áspera e salpicada de sal cristalizado, fria como geada no calor noturno do sertão, e avistou a mulher mais de perto, tranças grisalhas caindo como cipó sobre os ombros encobertos por um chale de chita desbotada, idêntica à que ela usava, e um rosto marcado por rugas profundas como sulcos de enxada na terra seca. A fogueira crepitava baixinho, lançando faíscas que subiam como almas libertas, e o cheiro de ervas queimadas, guaraná e boldo, talvez, invadia o ar, misturando-se ao sal do navio em uma oferenda que arrepiava a pele de Isadora. «Venha, filha do mar, o chamado chegou e o laço não mente», murmurou a velha, a voz rouca como o crocitar de garças ao amanhecer, e estendeu uma mão enrugada, a palma para cima, exibindo uma cicatriz em forma de onda, espelho da que latejava na palma de Isadora. Ela desceu pela prancha improvisada, os pés afundando na areia movediça que chupava solas como bocas famintas, o solo úmido e pegajoso, liberando um fedor de decomposição vegetal que subia em golfadas quentes. O colar azul pulsava em sincronia com o medalhão, quente contra o peito suado, e cada passo ecoava o tremor do navio, como se o guardião das profundezas acompanhasse seu caminho com um ronco abafado sob as águas. Ao se aproximar da fogueira, o calor das chamas lambia seu rosto, contrastando com o frio que subia do chão lamacento, e a velha ergueu os olhos, escuros como o brejo à meia-noite, com um brilho que não era de labaredas, mas de algo interno, ancestral. Eu sou Tainá, guardiã das promessas velhas. Sua mãe me mandou o sinal há anos, quando o mar cuspiu este casco aqui, no umbral do Pantanal. O baú é o selo dela, e você é a chave que faltava. As palavras saíam em um português misturado a tupi, fluido como o rio em cheia, e Tainá tocou o braço de Isadora, os dedos frios e secos como galhos secos, transmitindo um formigamento que subia pelo braço, despertando memórias enterradas. A mãe trançando o novelo de cabelo e corda em uma noite de tormenta, murmurando: quando o laço apertar, encontre a guardiã. Ela te dirá o preço da linhagem. Isadora sentou-se na terra ao lado da fogueira, o solo úmido encharcando a saia até os joelhos, e o calor das chamas secava o suor em sua testa, deixando um gosto salgado nos lábios entreabertos. O que o mar escondeu no trume. «Por que minha família me caça como a uma maldição?» Tainá sorriu, um esgar que revelava dentes amarelados pelo tempo, e atiçou o fogo com um galho que estalou como um osso partindo, liberando mais fumaça aromática que picava os olhos e enchia a garganta com coceira amarga. «Seu sangue é misto, filha, tupi das águas e português das velas. Sua mãe fugiu de um capitão que jurou vingança, deixando o baú como prova de herança. Terras no litoral, não esta fazenda miserável. O coronel sabe, pois era o irmão dele, o que afundou o navio em 1842, temendo o segredo. Mas o mar guardou, e agora você desperta o que ele selou, o direito à justiça, não a poeira do sertão». Ela pausou, os olhos fixos nas chamas, e o vento soprou mais forte, carregando o cheiro de chuva distante e folhas esmagadas, fazendo a fogueira dançar como um ritual vivo. Enquanto Tainá falava, visões se entrelaçavam na mente de Isadora. Não alucinações, mas ecos do livro. O capitão, um homem de olhos frios como o aço das correntes, amarrando o baú no trume antes da tormenta, gritando promessas de traição ao mar furioso. Ele matou minha avó por um mapa de terras indígenas mistas a concessões reais. Continuou a velha, a voz baixando para um sussurro que competia com o crepitar das chamas. Sua mãe escapou com o punhal e o medalhão, jurando que a filha um dia reclamaria. Mas o preço é o laço completo. Sangre o novelo no fogo, e o guardião trará os papéis do baú à tona, afundando os falsos donos na lama. Isadora hesitou, o coração martelando como tambores de candomblé, o corte na palma latejando em resposta, e olhou para o navio, uma silhueta negra contra o céu estrelado, onde as luzes da lamparina piscavam como olhos vigilantes.
Ela se levantou devagar, o corpo rígido de dias de fuga, e correu de volta ao porão, o ar úmido envolvendo-a como um abraço relutante, o gotejar ecoando mais alto agora, como lágrimas de alívio contido. Tomás e Lúcia acordaram ao ouvi-la, os rostinhos sonolentos iluminados pela chama fraca, e ela os abraçou forte, sentindo os corpinhos quentes e tremulantes contra o dela, o cheiro de sono infantil misturando-se ao mofo em uma âncora de ternura. A vovó nos mandou uma amiga, filhos. O segredo não é maldição, mas herança. Terras livres, onde o mar encontra o brejo sem chicotes. Tomás sorriu pela primeira vez em dias, os dentes brancos reluzindo, e Lúcia estendeu a mãozinha para o novelo, os dedinhos curiosos traçando o trançado de cabelo e corda. Isadora subiu ao convés com o talismã na mão, o vento noturno batendo no rosto como uma bênção, fresco e carregado de ozônio, e acendeu uma tocha improvisada com trapos encharcados de óleo, a chama rugindo a vida com um cheiro acre que cortava a umidade. De volta à fogueira, Tainá esperava, os olhos semicerrados como os de uma onça à espreita, e Isadora cortou o novelo com o punhal, gotas de sangue caindo no fogo, que sibilou e explodiu em chamas azuis, o calor intenso lambendo a pele como uma purificação ardente. O chão tremeu então, um rugido subindo do rio como o despertar de um deus antigo, e o navio rangeu ao longe, vigas partindo com estalos secos que ecoavam pela noite. Da margem, gritos distantes romperam o silêncio. A fazenda do coronel, engolida por uma cheia súbita que o Pantanal invocara, carroças arrastadas e gado mugindo em pavor, o cheiro de lama revirada e madeira quebrada chegando em ondas. Tainá riu baixinho, um som gutural que se misturava ao trovejar das águas, e murmurou: "O mar cobra, mas devolve em dobro. Vá para Itapuã, herdeira, as terras esperam e a promessa se cumpre." Ao amanhecer, o sol despontou tímido sobre o brejo revigorado, tingindo o ar de dourado e o cheiro de terra fresca e ervas brotando, e Isadora partiu com os filhos e Tainá rumo ao litoral distante. O navio agora, um esqueleto encalhado que o rio começava a reclamar, ondas lambendo sua proa com um sussurro de adeus. O colar azul esfriava contra o peito, o medalhão um peso leve de redenção. E pela primeira vez o desespero cedera a uma paz frágil. Mas no horizonte, nuvens se acumulavam novamente, sussurrando que o mar nunca terminava suas histórias, apenas as adiava para o próximo chamado.